A paz do Senhor para todos. Meu nome é Daniel. Estamos perante uma lição, da escola dominical bastante importante, para o crescimento espiritual e para o nosso conhecimento. A lição de número 11, especificamente nesse dia 11 de setembro, a lição número 11, a evangelização das pessoas com deficiência. É um tema bastante desafiador, É um tema a qual a igreja ela tem que se atentar muito, pois assim precisamos sim ficar atentos à questão das pessoas especiais, das pessoas com deficiências, e devemos sim nos adequar para podermos atender, para podermos aportar essas pessoas, acolhendo-as, sem acepção. Então, meus amados irmãos, participantes da escola dominical, a todos vocês, crente, não crente, evangélico, não evangélico, enfim, qualquer grupo que seja, religioso ou não, mas estamos aqui para enfatizar Cristo, e também para podermos relatar de um assunto muito interessante. O texto áureo diz assim: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados, os mancos e os cegos. Lucas 14 e 21. Agora, esse é o texto áureo da nossa lição e vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. O versículo 5. E ali estava um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. A leitura a qual foi feita em classe foi no livro de João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9. É uma leitura muito interessante, daquele homem que há 38 anos, ele jazia enfermo naquela situação a qual todos vinham antes dele, E ali, quando as águas eram agitadas, Quando o anjo agitava as águas, outro vinha antes dele e descia ali sobre aquelas águas. E ali era sarado as suas feridas. E no caso desse enfermo, ele não tinha quem o levasse, ele não tinha quem o ajudasse, Então, assim, essa lição é muito gloriosa, porque ela nos desperta a gente levar, o ide glorioso de Deus a essas pessoas que não podem vir, Porque a Bíblia diz o quê? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não houver quem ensine, Então, assim, a gente tem que levar o ide glorioso, pregar o evangelho a toda criatura, Sem distinção. Ele diz lá em Mateus, no capítulo 11, 28, vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Então, assim, o Evangelho de Cristo, ele é inclusivo, ele não é exclusivo, ele não tem uma exclusividade, não. Ele é inclusivo, ele é um evangelho que insere o ser humano ou qualquer grupo, né, de pessoa que talvez esteja até segregada no meio de uma sociedade inica, a qual assim existe uma certa discriminação de raças, né, de crença, de credo, mas o evangelho de Cristo, ele é inclusivo, ele quer te inserir nesse contexto espiritual, nesse âmbito certo espiritual, onde o ser humano ele tem essa sede, ele precisa sim ser liberto. A Bíblia diz lá: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero te dizer, amado ouvinte da Palavra de Deus, você que está assistindo essa palavra, né, escutando essa mensagem de Deus, que ela é de exortação para todos nós, para grandes e pequenos, né, para todos nós, para quem tem alguma limitação física, para quem é perfeito. O Evangelho é para todos. O Evangelho não tem dissensão, né? Graças a Deus. Então isso é o que me motiva a falar a palavra de Deus, porque Cristo, ele nos outorgou, ele nos deu a sua graça, né? Através da nossa fé. E a graça foi um dom dado por Deus, né? Um presente, uma dádiva, e nós não merecíamos, né? Mas então, se nós recebemos de graça também devemos assim dar, devemos assim compartilhar, né? Então, assim, a lição, ela tem como característica principal, eu vou ser mais sucinto em minhas palavras, enfatizar sobre alguns pontos aqui a respeito da evangelização das pessoas com deficiência, né? Então a gente percebe que as pessoas com deficiência, o que é deficiência? Deficiência, a gente pode dizer, as pessoas com deficiência são as que se acham privadas, né? As pessoas que se acham privadas, quer de seus sentidos, quer de seus movimentos, ou do pleno uso de suas faculdades mentais. Aquelas pessoas que talvez se sinta até menor do que os outros, mas não se sinta assim. O fato de você ter uma limitação física, isso daí não quer dizer que você é menor do que outro, certo? Você é igual a todos. A única diferença é que talvez você não consiga fazer ou se locomover só. Talvez você dependa de alguém para poder te ajudar. Mas estamos aqui, a Igreja de Cristo, aqui na Terra, né? Não citando nenhuma placa denominacional, por ela ser inclusiva, ela tem essa responsabilidade, né? Solidária de poder fazer esse tipo de boas práticas, né? Ações que são muito relevantes, ajudar e até uma pessoa que esteja enfermo, deficiente,